Olá, pessoal. Nós estamos aqui novamente com duas convidadas especiais, né, compadre? E assim, foi catada a dedo, porque como é que você descobriu, compadre, essas duas pérolas geniosas com esse tema fabuloso que a gente vai falar hoje, compadre? Entendeu? E o tema que a gente vai conversar hoje, pessoal, é sobre mudança de mentalidade, não? E cada um, tanto a Anne quanto a Geisiane, são doutoras nisso, vão ensinar muita coisa pra gente, e a gente tá aqui para aprender com elas cada dia, né? E como que a gente vai fazer isso, que maneira, o que mudar. Então, primeiramente, eu queria que vocês fossem convidadas nossas, mas sempre bem-vindas a esse podcast, a essa chave da vida, que recebe vocês com muita alegria e que Deus abençoe vocês. Amém. Queria que vocês primeiro se apresentassem, né? Cada uma de vocês, o que vocês fazem na vida, e o propósito de vocês nesse podcast. Eu sou Geisiane, sou psicóloga, sou mentora de mentalidade protagonista de resultado. E o meu propósito, a minha missão é ajudar pessoas a terem resultados, né? Eu até tenho uma promessa, resultados de 20 anos em 8 semanas. Então, em 8 semanas a gente consegue virar uma chave dentro da vida da pessoa. E se ela for disciplinada e fazer acontecer, não tem como ela não acessar aquilo que ela deseja, não tem como ela não ir para o próximo nível. Bom demais. O meu nome é Anne, eu sou advogada familiarista, como eu falei aqui para vocês. Sou professora universitária, sou palestrante, mentora de empresárias. E o meu objetivo é sempre levar conhecimento para outras pessoas, para fazer com que o jogo delas mudem, para que elas tenham uma vida próspera, para que elas recebam toda a prosperidade possível, para que elas possam viver em abundância, porque eu sei que isso é possível, né? Basta a gente trilhar o caminho certo, a gente ter acesso ao conteúdo certo e estar perto de pessoas certas, como eu estou perto da Geisiane aqui, né? Então, assim, essa conexão, essas oportunidades, então eu gosto de mostrar, eu gosto de levar esse conhecimento e falar principalmente para mulheres, por quê? Porque eu tenho um movimento advogadas e empresárias e eu falo que uma mulher independente, ela é livre para estar aonde ela quiser estar. Maravilha. Saudações, nós ficamos muito felizes de receber vocês e eu confesso, pessoal, que o bate-papo aqui antes de ligarem as câmeras foi sensacional e mais está pela frente por vir. E nós tratando sobre o tema já, mentalidade, como mudar a mentalidade, a importância disso para a nossa transformação pessoal. Essa questão ela é tão poderosa e ao mesmo tempo ela é tão sutil que várias pessoas não têm nem dimensão da causa que estão proibindo elas de realizarem os seus sonhos. E eu falo isso não é apontando o dedo para terceiros, não, é avaliando a mim mesmo, é me olhando no espelho, Glau. Porque eu em muitas coisas na minha vida, depois de passar por uma virada de chave, eu pude compreender que o causador do problema durante o tempo que eu estive ali naquele vale específico foi só eu. Foi simplesmente a minha postura, os meus pensamentos, a minha limitação, a minha raiva, a minha ira, tudo aquilo que eu mesmo alimentava. Às vezes a minha inveja, é duro falar isso, dói falar, não é? É sobre nós. É difícil falar que eu sinto inveja, sim, já senti mais. Mas quando você passa a entender a limitação que a gente tem, é como se Deus nos libertasse daquele preço, daquele peso e nos desse condição de vencer essa dificuldade e passar para uma etapa seguinte. E a sua promessa audaciosa, hein, doutora? 20 anos em 8 semanas. E eu confio nela, você sabe por quê? Porque as experiências que eu já passei aqui nessa passagem, nessa vida, vamos dizer assim, me mostraram que não há nada que mude se você não mudar. Então, se eu mudar, pode ser que eu não gaste nem as 8 semanas. Agora, o que eu pergunto para vocês é o seguinte: o que fazer para que as pessoas compreendam a necessidade de mudar? Então, a palavra de Deus já nos diz, né? Muito, meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas precisam se despertar para se direcionarem a entenderem a natureza da criação humana.
Então, muitas pessoas chegam no consultório já devastadas, assim, elas esperam o último ponto da vida delas para procurarem ajuda, né? E eu percebo sim, mas é cientificamente comprovado que 99% das pessoas vivem de forma automática, robótica, instintiva, agindo por instinto. Por isso que tem essa ira, essa raiva, esse ódio, essa mágoa, essa inveja, por falta de conhecimento. Então elas estão no modo instintivo, como um animal mesmo, né? E aí ficam aquele ratinho que corre, 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 não sai do lugar. Por quê? Porque não tem acesso ao conhecimento. O como depende muito da vontade, da decisão da pessoa de querer mudar, né? Então, ou ela observa e se inspira em uma vida que está prosperando, em uma vida que saiu do nada como ela, ou ela olha e fala, eu quero ser assim, se foi possível para ela, vai ser possível para mim também. Ou ela precisa chegar no ápice de uma situação difícil na vida dela. E muitas vezes, infelizmente, até passando por essa situação, a pessoa não se desperta para essa virada. Não se desperta para entender, como a Anne diz, é sobre nós. Não é o vizinho, não é o ex-marido, não é a ex-mulher, não é minha mãe, não é o pai que eu não tive, não é o lugar que eu estou, não é meu emprego, não é meu patrão. Não é o governo. Não é o governo X, o governo Y. Né? Porque é do ser humano. Infelizmente, nós fomos criados dessa forma, né? Mas o conhecimento está aí para a gente acessar. A gente foi criado a ficar na zona de conforto. Mas quando eu olho para a zona de conforto que eu vivi, eu olho quanto era desconfortante. E todos os dias a gente faz escolhas difíceis, né? É difícil continuar onde a gente está. É difícil também para o próximo nível. Não é fácil. Mas eu prefiro o difícil que vai me levar para o próximo nível, exatamente, que vai me levar para a promessa, exatamente, que vai me levar para o lugar de acesso e de filha de Deus, né? Que é filha herdeira do dono do ouro e da prata. E o que a Geisiane falou é muito importante, porque primeiro a gente tem que reconhecer que a gente precisa mudar. Porque se eu não reconheço que eu preciso mudar, não há o que mudar. Não há. A Geisiane pode vir com um curso maravilhoso dela, que eu sei a mentoria maravilhosa, eu sei o que ela é capaz de entregar, a capacidade dela. Estou encantada com o trabalho dela. Mas se a pessoa não entender que ela precisa mudar aquilo, ela não vai mudar e ela vai continuar exatamente onde ela está. E por que eu falo isso? A gente estava conversando aqui agora e eu acho prudente repetir. Eu sempre procurava cursos e participava de eventos. E as pessoas que estavam ali palestrando eram pessoas que já eram referência, que já tinham uma vida abundante, eram referências nas suas áreas, né? E aí todos falavam de mentalidade. E aí eu chegava na palestra e falava assim, gente, vamos pro conteúdo, né? Ai, que lorota esse negócio de mentalidade, quero saber de marketing, de gestão, de finanças, de vendas, quero conteúdo, quero coisa que realmente funciona. Acelerada, estava no seu máximo. Só que eu não entendia que se eu não mudasse isso aqui, se eu não mudasse a minha mentalidade, a minha vida não ia mudar, o meu negócio não ia mudar, eu não ia receber as bênçãos que eu merecia, o ouro e a prata, né? Eu não ia receber. E quando eu começo o MAI, que é o Movimento Advogadas Empresárias, que é um movimento que eu idealizei, eu começo falando exatamente no evento que, para elas abrirem o coração, porque por muito tempo eu fiquei com o coração fechado. Então, por mais que eu aprendia técnicas de vendas, de gestão e de tudo, o jogo não mudava. Mas é porque minha mente não mudava, as minhas crenças não mudavam, né? Crença de escassez, crença de CLT, da segurança que não traz segurança alguma, pelo menos para mim não trazia. Então, eu não enxergava isso. E aí eu chegou a um ponto, assim, gente, eu estou estudando, por que não está mudando? Por que mudar? Então, se essas pessoas já alcançaram algum lugar, então eu vou abrir meu coração e eu vou começar a estudar isso e vou começar a analisar, eu preciso mudar alguma coisa aqui.
E foi quando eu comecei a estudar de mentalidade e eu comecei a perceber que quanto mais eu estudava de mentalidade, sobre crenças limitantes, mais as coisas aconteciam. Porque eu enxergava a questão do merecimento, eu já não enxergava mais tantos desafios, como se coisas fossem tão difíceis. Parou de reclamar. É aquela coisa assim... Parou de ter pensamento de escassez. E é aquela coisa assim... Eu acho tão interessante porque chegou um dia assim, eu falei assim, gente, porque é de dentro, é energia, não adianta eu chegar aqui e falar da boca pra fora e eu realmente não me visualizar naquilo e sentir aquilo. Eu vou ser algo muito grande. Eu não sei o que Deus tem pra mim, eu não sei o que ele, mas ele não me colocou aqui nessa terra à toa e eu vim pra dar voz para outras mulheres. E eu vou ser algo muito grande. E às vezes assim, de sentir tão forte aquilo e quando as coisas vão acontecendo, eu sempre lembro, eu vou ser algo muito grande. E é engraçado que o que eu estava contando aqui para vocês, um dia eu cheguei toda empolgada, eu já com o escritório, consegui ter meu escritório, né, e comecei a pegar demandas, e eu cheguei lá no meu pai, ele olhou para mim assim, aí eu toda empolgada, aquela felicidade, tipo assim, eu sou rica, né, peguei a ação da minha vida, e aí ele... E assim, a ação da minha vida, gente, era 400 mil reais na época, né, mas a primeira ação com valor, né, que já ia mudar muito para mim, para quem ganhava R$1.500 por mês, né? Com 2 filhas. Aí ele olhou para mim, ele deu um sorrisinho assim, ele falou assim, você sonha demais. Eu falei, sim, sonho. Mas eu sonho, não é um sonho aleatório, meus sonhos são objetivos. O senhor vai me ver tão alta ainda. Então hoje, mas eu sei que assim, ele olhou daquele jeito, mas no fundo assim, será que essa menina, sabe aquela, eu sou o pai, mas... Ele não viveu aquilo, são crenças dele e a história dele, da família dele. E aí, quando hoje, ele veio marcando uma viagem para Portugal para palestrar, ele veio dando mentoria. E aí, o que eu fiz? Eu não tenho que provar para ninguém, nem ficar assim, Geisiane, eu vou fazer isso. Eu vou dar conta de fazer. Você não vai dar conta? Eu não escuto essas pessoas. Eu sei que eu vou dar conta, eu acredito que eu vou dar conta, que vai dar certo. E aí, meu pai hoje... Eu fiz tanto isso, eu não fiquei, ai pai, sou duvido. Não, eu sabia que ele queria, mas ele achava difícil aquilo. Eu tenho que respeitar, são as crenças dele, mas eu não deixo aquela crença me afetar. O que é dele, o que é meu. Minha história é minha, eu sou protagonista dela. E aí um dia, eu percebi que com as minhas ações, com a minha ousadia, com tudo que eu ia renovando, ia falando, ele falou assim, mas advocacia é empresa? Eu falei assim, tudo é empresa. E eu vou estruturar minha advocacia tem que ter financeiro, minha advocacia tem que ter parte administrativa, minha advocacia tem que ter operacional, tem que ter o marketing, tem que ter o controle. Então, eu comecei a mostrar para ele que eu sou comercial e que depois eu tenho que colocar outro comercial. E eu comecei a mostrar isso para ele. E coisas que eu vejo que muitos profissionais do direito não têm e que está há anos no mercado. E eu trabalho com o que eu gosto. Que quando foi falando assim, a pessoa falou assim, mas você é tão ousado, você vai colocar Anne Advocacia da Família, você vai nichar desse jeito no interior, não vai dar certo, você vai passar fome. Meu escritório é referência hoje. Porque eu acredito. E eu falo, eu gostei muito daquele negócio que você falou para mim, que a gente conversou, da gente entender, ouvir ignorar, e sempre que possível nos retirar de lugares que não somos bem-vindos, de lugares que não nos fazem bem, de ter esse discernimento. Foi então, o que eu comentei hoje. Então, é saber se retirar desses lugares e quando permanecer, olha, o que é seu, o que é meu, eu acredito no que eu faço, eu sei do que eu sou capaz, eu sei do meu negócio, eu sei a promessa que Deus tem pra mim, né? Então, e não deu certo? Com acho que 2 anos, assim, a advocacia, Anne Assis Advocacia da Família. E aí eu fiz o MAI, que foi um movimento novo, que eu falei assim, agora minha advocacia proporciona recomeço a mulheres infelizes, garantindo o direito dela e o direito dos filhos. Não faço divórcios. Proporciono recomeços. Minha frase. Olha só. Porque eu sei que pode ser um grande e lindo recomeço. E aí eu venho e falo assim, mas eu quero mais, eu quero ensinar elas a ter independência financeira, porque eu sei que muitas não têm, porque elas não têm condições financeiras, elas são dependentes financeiramente. Então eu vou ensinar elas a ganhar dinheiro porque eu dei conta. Se eu dei conta e elas quiserem, eu tô aqui por elas. E aí foi quando eu fiz o evento MAI, comecei a montar, fiz a minha mentoria, né, da comunidade de empresárias,
E a gente fala de estruturação de negócio, que é possível ganhar dinheiro. E é incrível porque a questão da mentalidade, ela vai tão além, e eu falo muito da mentalidade, inclusive relacionada a vendas. Porque se eu não acredito no valor do meu produto, se eu não acredito no meu negócio, se eu não acredito que eu posso, como que eu quero te vender? Não tem coerência, né? Você não vai comprar. Eu garanto, se eu chegar aqui para você, eu posso tentar demonstrar toda a firmeza, todos os gatilhos de vendas. Pode colocar. Se eu, no fundo aqui, no meu eu tô achando caro o serviço que eu tô te vendendo, o produto, você não vai comprar. E eu vou além, não é só achar caro o serviço, o produto, é você querer só o dinheiro do cliente. Também. Dinheiro é uma energia, né? Tem que ter uma troca equivalente. Se eu quero só o seu dinheiro e se dane, se você comprou, você vai ser feliz, se vai dar certo, se é o que você quer, eu não vou fazer aquela venda. Eu não vou bater minha meta no final do mês. E a gente fala muito de mentalidade sobre prosperidade financeira, né? Mas é importante a gente dizer também que a mentalidade, ela pode nos adoecer, né? Cientificamente comprovado, se você colocar no Google, quais são o que desenvolve os cânceres mais severos? O que vai estar lá? Questões emocionais. E o que está dentro dessas questões emocionais? Pensamentos e sentimentos negativos que eu vou alimentando, né? De mim e das pessoas. Então, eu estou sempre terceirizando aquilo que me acontece e eu vou me adoecer. Então, a nossa mente é a segunda maior fonte de energia que existe, depois da eletricidade. E eu posso provar para vocês. Vamos fazer um teste? Vamos lá. Já quero. Fecha. Já quero. Vou provar para vocês o quanto a nossa mente pode nos adoecer ou nos curar. Isso é muito importante. A gente ter esse despertar, mais do que financeiro, mas de cura, qualidade né? de De vida, qualidade né? de vida, de bem-estar. E vamos lá então, fechem os olhos. Ó, gente, não tem nada combinado aqui. É verdade. Estamos surpresos também. Vamos fechar os Mas é olhos. porque esse teste, depois desse teste, todo mundo vai querer vigiar seus pensamentos, porque Nossa, sabe isso o é quanto é ótimo. importante. Maravilha, vamos lá. Fechem, eu vou conduzir vocês para uma situação e vocês vão repetindo, né, na mente de vocês, visualizando e repetindo a cena. Então, vocês estão na casa de vocês, na cozinha. Olha, em cima da mesa tem uma fruteira com vários limões. Do lado dessa fruteira tem um pratinho branco e uma faquinha de serra. Escolhe o limão mais suculento. Parte ao meio. Agora pega metade desse limão e leva até a boca. Vai espremendo todo o caldo. Vai engolindo todo o caldo desse limão, vai espremendo. Agora chupa o restante desse caldo. Vai espremendo. Agora podem abrir os olhos. Azedar a boca, sentir o Aguou minha boca todinha. azedo do Sensação. limão. Fica né? mais aguado. Ficou aguado a boca. Sabe aquele aguado quando tá azedo? Vereador? Toda vez que eu faço, eu também sinto. Vocês chuparam o limão? Não, Deixa Não. eu ver. Vocês só Ah, sim. imaginaram. imagina. Entendi. O corpo respondeu na hora. Da mesma forma. Da mesma forma. O corpo responde na hora. Então, tudo que a gente pensa, a gente está mandando uma informação para o nosso corpo. A respeito de tudo. Tem um estudo do Masaru Emoto, que é um cientista japonês, que ele fez esse estudo nas nossas moléculas de água das nossas células, né? Ele colocou a água, pegou uma água de garrafa mesmo e colocou exposta aos sons de Adolf Hitler, de uma briga, de uma ameaça de morte. Mas antes ele fotografou. Então, a molécula da água, ela tem uma foto linda de um cristal maravilhoso. E a palavra gratidão, a palavra amor, cada som, cada palavra tem um formato diferente. Por isso que a gente fica feliz quando a gente está amando, quando a gente está apaixonada, quando a gente faz uma amizade que tem tudo a ver com você, que tem aquela energia bacana. E por isso que a gente fica triste quando a gente se expõe a determinadas pessoas negativas ou a situações negativas. Então, é porque a gente já mandou aquela informação. E as nossas células que desenvolvem o câncer, elas são compostas de moléculas de água. O nosso corpo é quase 80% composto de água.
E aí ele pegou essa mesma, aí a foto dessas águas expostas a som de Adolf Hitler, ao som de uma ameaça de morte, ao som de um heavy metal, ficava totalmente escurecidas e deformadas. Aí ele pegava uma água poluída e colocou e fotografava antes e depois colocava ao som de uma oração, ao som de uma prece, ao som de Beethoven. E essas águas se transformam ao som da palavra amor, ao som da palavra gratidão. E essa água se transformava no cristal lindo e maravilhoso. Então, quando você tem acesso, por isso que eu falo, a gente precisa conhecer, a gente precisa aprender. Quando você tem acesso ao conhecimento, você entende o quanto a gente é responsável por 100% daquilo que nos acontece. Existe um criador e nós somos co-criadores em aprendizado. Eu vou criar tudo, 100% tudo o que eu quero? Não, porque você é em aprendizado. Se você co-criar 100% daquilo que te acontece, você não vai aprender com aquilo que não te acontece. Que você não criou da sua forma. E se não saiu da forma como você gostaria, se saiu totalmente o contrário, é preciso a compreensão, o entendimento de você olhar para aquela situação e o que eu preciso aprender com isso, onde eu preciso me corrigir, por que eu atraí essa situação, por que eu co-criei essa situação, e aí você vai se lapidando. Nossa, eu errei aqui. Se você tiver discernimento, você consegue ver claramente o porquê que aquilo não aconteceu como você gostaria. Porque nós estamos aqui em constante evolução. A gente veio aqui para aprender, para crescer, para evoluir, para transcender, para ser exemplo. A Anne tem uma história linda e eu super me identifiquei com a história dela. É diferente, mas é parecida, porque é uma história de superação. É alguém que escolheu fazer diferente. É alguém que não se permitiu olhar para crenças limitantes. Eu vim de uma família pobre, eu passei por situações difíceis, eu não tive pai. Eu vim de uma família sem estrutura emocional, sem estrutura financeira. Então, a gente fica buscando terceirizar a nossa situação. E quando a gente faz, como você disse no começo, a gente assume que nós somos 100% co-criadores da nossa realidade e responsáveis pelos nossos resultados, isso te muda. Isso te motiva ou isso te dá medo? Verdade. Né? Então, assim, hoje eu me motivo, porque eu falo, opa, não dependo de ninguém, depende só de mim. Isso é muito importante. E depois que a gente vira essa chave, realmente você vê que só depende de você. Você deixa de drenar a sua energia, você deixa de estar em lugares que não te agregam. E você começa a observar sinais, você começa a ter resultados. É um empilhamento, né? O trem da causa e efeito. Um resultado grandioso é um empilhamento de pequenos resultados dia após dia, de pequenas mudanças. E é esse o meu papel, é ajudar as pessoas a identificarem, né? Fazer um diagnóstico preciso da vida delas, o cenário de vida delas atual, porque a verdade, né? Quando os resultados não mentem, os resultados falam a verdade. Eu conheço as crenças de uma pessoa quando eu olho para os resultados dela. Eu aprendi a reconhecer as crenças de uma pessoa, né? E quanto mais a gente aprofunda na mentalidade, mais a gente consegue ficar expert. E você falou, a gente conversou aquele dia e você tocou no assunto que é muito interessante, porque muitas pessoas veem a Geisiane hoje assim, linda, olha Obrigada. aí, maravilhosa, me vê assim, arrumada, poderosa. me vê com escritório, vê a gente em um carro bom, Viajando, os filhos na escola bons restaurantes. Exatamente. E as pessoas, e aí quando você fala, e aí é onde que tá a questão da mentalidade de cada um, né? E aí quando você fala pra pessoa assim, é possível você sair desse lugar que você está. É possível você alcançar bons resultados, de você desfrutar de uma vida abundante. E a pessoa fala assim, é fácil para você falar. Quantas vezes você ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes, ainda mais quando a gente fala de mentoria, que é possível mudar, você precisa mudar. Mas para você é fácil. Você tem condições, aí a gente vai falar de estrutura de negócio, por exemplo, a pessoa olha para mim e fala assim, mas para você é fácil. Você pode contratar um marketing, você pode contratar um social media, você pode contratar um social seller, você pode contratar advogado, você tem secretária, você já tem uma estrutura. Peraí, olha para mim, vamos olhar
Vamos olhar para trás aqui? Vamos fazer uma retrospectiva? Eu era a pessoa que ganhava R$ 1.500, que a minha filha, em época de chuva, eu odiava a época de chuva, que eu tinha que tirar ela da cama dela para colocar no meu quarto, porque o quarto dela chovia mais lá dentro do quarto dela que lá fora. E eu ainda sou grata porque eu não pagava aluguel. Sou grata porque eu não pagava aluguel, porque se eu tivesse que pagar aluguel, os R$ 1.500 não ia dar, né? E aí eu era essa mulher que tinha uma moto, que chegava sexta-feira em casa, ia pro fórum de moto, chegava sexta-feira em casa depois do trabalho, só saía na segunda-feira porque eu não tinha como sair com minhas filhas. E eu ficava com vergonha de falar pro meu pai o que estava acontecendo dentro de casa, porque eu já achava que ele fazia muito. De fato, ele fazia. Ele pagou meus estudos, ele dava a casa para eu morar, por mais simples que era, mas eu não tinha, eu achava assim, gente, eu tenho que dar conta, eu vou dar conta. Não tô falando para ninguém não pedir ajuda, mas ele ajudava, então tinha coisas que eu falava assim, tem que ser comigo aqui. Esse amadurecimento, essa maturidade de falar assim, eu preciso. Então, e aí, compro um carrinho ali, era um Celtinha, olha, eu vou te falar, nem um dia que eu comprei esse carro zero, eu não senti, porque eu senti que aquele Celtinha usado, 2 portas, básico, e eu me senti a mulher mais rica do mundo, porque agora eu poderia sair com minhas filhas um pouquinho final de semana. Então aí eu comprei o Celtinha, que aí comprei o outro, que aí já montei meu escritório, que aí eu já fui para um segundo escritório um pouco maior, mais a nossa cara, mais estruturado, mais acolhedor, que a gente tem que ser condizente, né? O que a gente fala e o que a gente mostra para as pessoas, o que a gente realmente proporciona para elas ali no escritório, vai muito além do direito em si. Então, e aí a Anne se veste bem, a Anne dá aula, a Anne tá viajando para fora, a Anne vai para Goiânia. Então, assim, só veio agora. Olha para a Anne e acha que sempre foi isso aqui. Quantas vezes eu precisei acreditar e ser ousada para fazer acontecer? Eu lembro quando eu paguei R$50 mil na mentoria. Eu paguei R$50 mil e eu não tinha R$50 mil, mas eu falei assim, eu vou pagar, porque eu sei que isso aqui vai mudar a minha realidade. Eu preciso desse direcionamento, porque essa pessoa já chegou lá onde eu quero chegar hoje. E aí eu fiz esse investimento, mas eu fiz a minha parte. Porque não adianta também a pessoa fazer a mentoria, Geisiane, vou lá, Geisiane, eu vou fazer sua mentoria, né? Você sabe. Faço a mentoria, ela me passa os desafios, ela dá 100, eu falo que mentoria não é 50%, é 100%. Entendo. A Geisiane, ela dá 100% dela na mentoria dela para que eu mude minha mentalidade, para que eu vou quebrando cada vez mais crenças, vou galgando lugares ainda mais altos. Só que a Geisiane me propõe tudo, ela faz tudo e eu não faço. Eu não faço, acho que vai ser um milagre. A Geisiane vai fazer sozinha, ela vai dar 100% dela e já vai resultar na minha vida. Não é isso, não existe isso. Então, às vezes, a gente precisa ser ousado. Então, eu comprei, eu acreditei que eu ia pagar, que aquele dinheiro ia voltar para mim, e eu, de fato, estudei, fiz o que tinha que ser feito para que esse valor que eu investi, de fato, fosse um investimento, porque ele iria voltar... Volta muito mais. Não é nem dobro, eu falo assim, volta muito mais, porque voltou bem mais que isso. Quem acredita, quem é disciplinado, quem toma decisão de fato e faz acontecer, né? Porque é fé e ousadia. Exatamente. E fé sem ação é uma fé morta, né? O que é fé? Você acreditar que aquilo vai acontecer. Então, se a pessoa só querer que aconteça, mas não tiver a atitude, a ousadia de fazer acreditar acontecer, mesmo. Entender que tem o preço a pagar também, né? Que tem que arregaçar as mangas. Tem que fazer a parte. E ir para campo, a pessoa que consegue romper essa barreira, ela vê aquele retorno, qualquer retorno na vida dela, até do investimento na mentoria, o investimento que ela está fazendo em mês de tempo, estudando e colocando em prática, voltar infinitamente mais. Eu passei um vídeo, um vídeo no evento MAI, tem no YouTube, depois eu vou te passar. E aí, nesse vídeo de mentalidade lá, fala assim, por que às vezes 2 irmãos, que são filhos da mesma mãe, do mesmo pai, têm um contexto de vida e de resultados completamente diferentes? O que justifica isso? Se recebeu muitas vezes as mesmas oportunidades. Então, o que acontece? Aí meu irmão brincou, é verdade, aí eu e você. Porque ele tá trabalhando para mim.
Então, eu nem pensei nisso, ele tava lá editando o vídeo pra me passar, né? Porque ele tava baixando, ele expert, estava lá baixando. Aí ele em pé assim, verdade, eu e você. Tipo assim, você é a dona e eu sou o funcionário. Mas assim, de fato, por quê? Por que que alguns alcançam? Por que que outros não? A gente tem que também, não é só mudar a mentalidade, a gente muda a mentalidade e age, como a gente conversou aquele dia. Fazemos a nossa parte. E aí algumas pessoas que vêm da mentoria, por que que um grupo de mentoradas, algumas têm avançar. Resultados extraordinários. E assim, na primeira semana já chega contando, nossa, aconteceu isso. Super empolgada. Eu vendi uma casa de 5 milhões, uma casa que estava empacada e eu estava com o pensamento de que não tá vendendo, porque tá todo mundo parado, todo mundo tá com medo, ninguém tá comprando nada. Tá morno o negócio. Não, ninguém quer. Do mesmo jeito que você tem uma casa de 5 milhões, tem uma pessoa, vamos entrar aqui na lei da oferta e da procura. Tem uma pessoa procurando uma casa exatamente como a sua e a gente vai trabalhar em cima disso. E de repente, nossa, você não vai acreditar, vendeu a casa. Por quê, né? Porque virou a chave. Virou a chave. E aí eu falo, porque exatamente, eu recebi na primeira semana de mentoria, a individual, ela até deu depoimento, ela passou assim pra mim, no grupo que a gente fez, ela falou assim, gente, eu tô muito feliz, não sei, mas eu achei que tava feliz e tal, aí eu lendo a mensagem dela, ela falou assim, eu já fechei, porque ela falou pra mim que tava com 3 orçamentos pra apresentar. Eu falei, você não vai apresentar, a gente vai marcar a reunião antes, você entra em contato aí com o cliente. Não, com a minha equipe, já agenda antes de entrar em contato com o cliente, marcar, já tá pronto, os orçamentos estão prontos, a gente vai reunir antes. Passei as técnicas para ela, a gente falou questão de mentalidade dela acreditar, mostrar o valor do trabalho dela, e enfim, aí ela passou, gente, eu tô muito feliz, não sei o que lá, eu já fechei com a primeira aula, individual, eu fechei 3 contatos que paga a mentoria, ainda sobra. E aí, às vezes, outros, às vezes não tem o mesmo resultado, mas aí você vai ver. Não acessou as aulas que tem na plataforma, você marcou, já adiou a aula, você não aí você fala para você desafios, aí não executa os desafios que você passou, porque realmente existem algumas etapas. E você tem que passar por essas etapas, não é cortar o caminho, porque dá certo, sim. Eu acredito muito nisso. Por que que deu certo para a Gisiane? Por que que deu certo para mim? Por que que dá certo para as pessoas? Né? A mentalidade protagonista é isso, é tirar a pessoa do papel de figurante e colocar ela de protagonista da própria vida. E o protagonista, quando a gente vai assistir um filme, uma novela, o que que ele faz? Ele está sempre em movimento, ele faz acontecer. Né? Ele rouba a cena. Isso, ele rouba a cena. Como a gente está fazendo. Né? E com maestria. A gente não nasceu para passar despercebida no meio da multidão. Mas a gente quer levar mais pessoas Exatamente. Também. Quem quiser vir com a gente, com certeza vai. Só que a decisão não é só nossa, porque a gente já decidiu quando a gente já montou tudo isso e colocou à disposição. Elas têm que decidir. O que eu estou observando com a conversa nossa, né, conversa de vocês, quanto que a gente aprende, que a gente é rico, né, compadre? E a gente vê que tudo depende realmente, quando você começou a conversa, só para as meninas, você entendeu? Tudo começa na gente, né, compadre? E aí o que acontece? Quando existe um filósofo que fala assim, conhece a ti mesmo, né? Quando ele fala assim, conhece a ti mesmo, onde entra tudo isso. Mas tem pessoas que conhecem e não querem mudar. Eu me conheço, eu conheço tanto que eu não quero mudar. Você entendeu? Então tem pessoas que se conhecem. A primeira coisa é o primeiro passo, é conhecer aonde eu sou forte, aonde eu sou fraco, aonde eu tenho que melhorar. E outra coisa, a gente não é autossuficiente. Não. Né? A gente precisa de ajuda, eu preciso. Aonde eu tenho meus pontos fracos, talvez ele tenha um ponto forte. Todo número 1 você entendeu? Mundo tem um mentor, tem um técnico, tem não um tem como. E aí você... Todo mentor tem um mentor. Nós temos. E vocês passaram por isso tudo. Nós temos. A gente tem mentores que estão onde a gente quer chegar, né? E como a gente quer ir para o próximo nível, a gente quer otimizar o tempo e quer alguém que já passou por aquele caminho para levar a gente junto. E a gente mentora pessoas que ainda não conseguiram chegar onde estamos hoje. E uma frase que eu gosto muito, que fala assim, ó, a evolução é individual. Sim. Certo? Mas para eu conseguir evoluir, eu preciso do outro. Sim. Você entendeu? Não tem como. Não tem. Nós somos gente, né? A gente precisa de gente para ser gente. Você não evolui para mim. Você vai dar a mentoria, você não vai colocar que eu desenvolva, se eu não quiser.
né? E da mesma forma, só que a evolução sua é sua. Você vai desenvolver. Mas para eu que desenvolver, para eu chegar até Deus, a ponte que liga eu até Deus chama próximo. Não tem como. Agora, e aí, o que acontece? Quando vocês começaram a falar a questão que isso depende, tudo começa com mudança de pensamento, e aí tudo, na verdade, começa no pensamento. Para criar essa mesa, teve um pensamento. Você entendeu? Esse microfone teve um pensamento. Alguém visualizou. E aí tem outra frase de um outro pensador que ele coloca, ele no japonês chinês, eu acho que é Lu Jun, não sei. Aí, ele fala o seguinte, que observe seus pensamentos, que eles transformarão em palavras. É onde vocês falam, verbalizar aquilo que vocês querem, procurar. Observe suas palavras, elas transformarão em ações, certo? Observe suas ações, que eles vão transformar em atos. Observe os seus atos, que eles transformarão em seu caráter. Observe seu caráter, que eles transformarão o seu destino. Você entendeu? Então, é esse passo onde vocês galgaram para chegar onde vocês chegaram até hoje. E aí eu vou complementar sobre destino. Muitas pessoas, elas ficam presas a essa palavra. Meu destino é ser pobre, né? O que Deus quis para mim. Não deu certo porque Deus não quis. Deus é infinito, ele não é limitador. Ele tem infinitas possibilidades, elas estão acessíveis para todos nós, né? Então a gente tem que ter esse discernimento que o destino não existe. Nós produzimos as causas dos nossos resultados. Deus é abundante, Deus é infinito. E a palavra de Deus também diz: cuidado com os seus pensamentos, pois eles dirigem a sua vida. É bíblico, a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos. E as pessoas, elas não, por falta de conhecimento, elas não sabem a lei do plantar e colher. Eu vejo, assim, muitas pessoas, elas querem plantar hoje. Aí elas mudam hoje, amanhã elas já querem o resultado. Aí elas chegam, não aconteceu, mas espera lá. Você mudou ontem, você começou a mudar ontem, você já quer ver resultado hoje, já quer colher hoje. Não existe nenhuma planta, nada que você planta hoje e você colhe amanhã. Tá aí a lei da semeadura, a parábola da semeadura que nos comprova isso. E tem pior, que é aquela pessoa que quer colher sem plantar. Porque tem uns que pelo menos falam assim, aceita a vida que tem. Não, Deus quis isso pra mim. As outras não estão satisfeitas e ainda quer colher. Mas é muito cômodo, é muito cômodo pra mim. Deus quis pra mim. Não, tá ruim pra todo mundo. Então isso é muito cômodo, só que a gente fica numa zona de conforto, a gente tá terceirizando a nossa vida. E a gente não sai desse papel de figurante nunca. E é onde vocês colocaram que... Qual é a história que você conta da sua história? Né? Onde vocês colocaram muito bem isso. Você quer ser... você quando conta a sua história hoje, vocês contam no evento a história de vocês e é transformada a história de vocês. Você não conta a sua história como vítima. Isso. Você entendeu? Você conta, inspiração. Você conta a sua história, como vocês falaram, como protagonista e não como vítima. Isso. Você entendeu? Mostrando assim, se eu conseguir, você também pode estar disposta. Acredita? Isso incentiva e motiva muito. Eu tenho muito orgulho da minha história, porque se eu não tivesse passado o que eu passei, como a Anne que conta das chuvas, eu com uns 5, 6 anos, eu morava numa casa de tábua, chão batido, e quando chovia, a água passava rente à cama, a gente ficava sentado na cama, eu era muito pequena, mas eu não esqueço essa cena. E passava cobra, passava sapo ali, né? E aí, se eu tivesse ficado naquela crença de que Deus quis isso pra mim, né, eu nasci pobre, então eu vou ser pobre, eu estava lá naquela vida até hoje, como eu vejo muitas pessoas. Então eu vejo muitas pessoas, ou elas param no tempo, ou elas retrocedem. Porque elas acreditam, né, que é o destino delas, aquele lugar ali, aquela situação ali. E é uma coisa tão interessante que às vezes as pessoas não têm dimensão do quanto elas ficam cegas por conta das crenças. Eu vou dar um exemplo que parece besta, mas eu fiquei assim gratificado de ver isso dentro da minha casa. Aqui em Goiânia, vocês são de Jataí, eu não sei se vocês viram a campanha antiga que teve, que o Detran pôs uns carros batidos nas esquinas aí. Vi. Todo dia a gente passava ali na Praça Walter Santos, todo santo dia. E numa viagem, eu conversando com a minha filha, eu expliquei para ela que nas estradas, quando as pessoas falecem, em homenagem é colocado uma cruz ali, lembrando que ali foi uma pessoa.
E depois que eu contei essa história para ela, na segunda-feira seguinte, a gente passou no mesmo lugar que tinha mais de 3 semanas que aquele carro estava revirado, e ela se surpreendeu e falou para mim, papai, as cruzes. Ela não tinha visto as cruzes antes de compreender o que era o significado de uma cruz. Agora imagina, se a minha crença limitante me diz que eu necessariamente tenho que viver em brolho ao fracasso, à escassez, à necessidade. Cara, as oportunidades podem bater no meu nariz, eu não vou enxergá-las. Eu não vou ser capaz de entender as oportunidades que caem no meu colo, porque eu não tenho visão para isso. Agora, uma pergunta sobre isso. Como enxergar? Mudando a Conhecimento. mentalidade. Tem que mudar a mentalidade. Não, beleza, mas como? No meu caso, quando eu conto essa história para vocês, que eu ia nos eventos e achava que essa questão de mentalidade ela era lorota, o que começou a despertar em mim? Eu acesso a conhecimento. Eu sempre ia em evento. Eu sempre ouvia as mesmas coisas, né? Às vezes mais uma forma diferente eu ouvia, uma forma mais aprofundada, e sempre de pessoas muito bem-sucedidas. E o que despertou em mim, falei assim, não, quem tá certo é eles, que já alcançaram aí um nível de sucesso, um resultado significativo, né? Ou eu que tô aqui no mesmo lugar, tô estudando, não tô saindo do lugar, frequento curso, não tô saindo do lugar. Então, vou abrir meu coração para começar a realmente estudar sobre mentalidade e ver aonde essas crenças estão embarrando. Olha. E comecei a fazer exercícios, existem exercícios, aí eu estudei, aí eu estudo, leio, participo desses eventos, alguns mais complexos, e anotei, quantas vezes eu já anotei minhas crenças limitantes, quantas vezes esse choque de merecimento que ela fala, de abundância, foi... Antes de vir pra cá, eu tava na BMW olhando meu próximo carro, tá? Tava olhando meu próximo Tem pessoas que não se permitem, assim, ela chega numa concessionária dessa e estão servindo champanhe, aí porque ela não vai comprar, a pessoa oferece, ela não acha que ela não merece, porque ela não vai comprar. Às vezes não tem nem coragem de entrar. Não sei, nem merece Olha, champanhe, né? Deixa eu parar pra pensar numa coisa. Hoje eu falei pro meu marido assim, né? A gente foi ele falou assim: você quer ir na BMW? Eu falei assim: você quer ir na BMW? A gente era 2 horas e aqui tava marcado 3, vamos na BMW. Eu falei assim: porque é meu próximo carro, eu comprei um carro esse ano, um carro bom, mas o próximo. Já saiu da concessionária, já. Hora que eu saí da concessionária, indo voltando pra Jataí, no carro novo, vim buscar o carro, zero. Ele olhou pra mim e eu falei assim, você sabe qual que é o meu próximo carro? Eu falei assim, meu Deus, por isso que eu falo que ele não tem muito, ele não consegue me acompanhar. Ele falou, eu tô indo, ele falou assim, eu falei assim, sabe qual vai ser meu próximo carro, né? Porque esse que eu comprei, quando eu comprei o outro, eu falei pra ele que o próximo seria esse que eu comprei agora. E inclusive, o meu mural dos sonhos que eu faço, eu cortei ele na cor que eu queria. Porque eu não queria outro, podia me dar quando eu queria, era aquela cor. E eu comprei essa cor e a gente indo embora. Eu falei assim, você sabe qual que é o meu próximo carro? Ele falou assim, ah, meu Deus do céu. A gente tá no carro cheirando, acabou de pegar, tá no plástico quase. Aí eu falei assim, vai ser uma BMW. Vai ser... Aí eu nunca tinha, assim, conheço o carro, mas nunca tinha andado. Ele falou assim, tá, vamos passar no BMW? Vamos passar aí agora. Entrou lá no BMW, olhei os carros, olhei a cor, olhei tudo, entrei, liguei, e teto panorâmico pra lá, falei assim, eu mereço. Nossa, me senti aqui esse aqui, eu mereço. E aí, a hora que saiu, aí tem o banco de couro preto, e eu ouvi isso a vida inteira. E são pequenos detalhes que vêm as crenças da gente. Crenças é crer naquilo que o outro fala, ou crer naquilo que a gente aprendeu ali atrás. E olha uma crença que eu vi no meu esposo e que hoje eu identifiquei que eu não tenho essa crença mais, mas que eu tinha, e foi muito claro para mim. Quando a gente entra, ele mostrou 3 cores de interiores. Um clarinho, que é da cor do meu, porque o meu é claro, quase branco, do meu hoje. Mostrou um marrom, que é muito bonito, mas tem um nome lá do carro, e tem o preto. Aí eu falei assim, olha, sinceramente, o marrom é bonito, mas o branco aqui pro lado do bege é bem mais bonito. Ele falou assim, não, amor, esse carro seu já é branco, já é claro, suja demais. Tem menino que falou assim, nossa, que escassez é essa que você vive? Eu vou trocar de carro com 4 anos, 3 anos, e olha lá, limpa, paga para limpar, eu vou vender. Eu vou usar o melhor desse carro. Quantas pessoas, principalmente anos atrás, que ia na concessionária, comprava o carro, deixava o plástico, colocava capa, ou então colocava na concessionária, tirava e colocava capa lá,
para vender para o outro usar o banco novo. Tem isso demais, tem isso E demais. uma coisa. Você vai lá na concessionária, você compra o carro novo, aí você coloca lá a capa nos bancos para depois não desvalorizar o carro para você vender o banco limpo para o outro, que vai aquela cobrar história, usado. né, de também usar os talheres, a louça bonita só para quando tiver visita, né? Não se acha merecedora. A visita é merecedora, mas você não. Uma coisa que a Anne falou, quando eu perguntei como, aí você falou assim, eu tive que correr atrás do conhecimento, tal. O que eu entendi? Eu entendi o seguinte, você teve humildade. Tem, você sempre, entendeu? sempre, Então, para você, muitas vezes, virar essa chave, você tem que, cara, eu tenho que ter humildade de falar assim, quando você falar a chave, aquela lorota dos caras. Você entendeu? Mas quando você caiu a ficha, eu tenho que ser humilde, porque eu não tô ganhando. Então, eu tenho que aprender com quem sabe. Mas se eles estão dando certo e eu não tô, quem tá errado sou eu e não eles. E aí você foi humilde o suficiente de falar assim, eu tô errado. Eu preciso acessar isso aí. Eu preciso acessar isso aqui. Eu tenho que correr atrás. Vai depender de mim. Então você teve humildade suficiente. Então tudo que a gente vai fazer, se não tiver humildade, vai entender a nossa capacidade e o que a gente pode colocar em prática, a gente não vai acessar lugar nenhum. Olha aqui, é em tudo na vida. A Geise, conheci a Geise e tal, me conectei com ela justamente pelo conhecimento dela, pela energia dela. A gente está na mesma frequência, né, de vontade, de conhecimento, e aí a gente já conversa com a Geise, e aí eu falo assim, toda vez eu aprendo alguma coisa, e eu falo assim, eu tenho que aprender com ela. Eu tenho algo, porque é uma troca, porque eu falo assim, nós temos que ter, nossa, a expertise dela é psicóloga, tem essa questão aí, a mentoria dela de mentalidade, tem um estudo muito bem feito, quantos anos? 18 anos, 20 anos? 20 anos. 20 anos só estudando essas coisas de mentalidade. Estudando, né? 20 anos atuando nessa questão da mentalidade protagonista. Então fala, gente, essa mulher tem muita coisa para me ensinar. Nós recebemos, né? E aí a gente faz essa troca, ter essa humildade. Ou então eu vou chegar na... Olha um exemplo, eu sou mentora, eu me considero uma mulher bem-sucedida e vou ser muito mais, e aí eu pego, e aí eu falo assim, eu sou mentora de empresário e tal, aí eu conheci a Geisiane em um evento aqui em Goiânia, no jantar que a gente foi, e eu poderia muito bem falar assim, a Geisiane também é mentora e tal, não vou, porque assim, vou tirar o meu espaço, pelo contrário, gente, já quero me conectar com ela, olha, ela tá na mesma frequência, ela vai me entender, ela entende minha linguagem, a minha vontade, os meus sonhos. Se eu chegar na Geisiane e falar assim, Geisiane, eu quero assim, vamos colocar assim, eu quero morar aqui no Alphaville? Alphaville, né? Que é chique, né? Então, olha, eu quero morar aqui no Alphaville até o final do ano que vem, vou mudar pra cá, eu vou abrir uma empresa aqui, vou crescer meu negócio e tal. Geisiane vai falar assim pra mim, aí eu vou conversar com ela, vou falar meus planos e tal. Ela fala assim, nossa, Anny, dá certo, viu? Dá certo, eu acredito. Vem cá, o que você já tá fazendo? E aí, porque aí a gente... Dá pra gente não desenhar o processo. Isso, não só isso, mas assim... Falar, tocar ideia, assim, porque aí eu quero morar, eu tô fazendo isso, eu vou morar aqui no Alphaville, vou abrir empresa, isso. A Geisiane, ela vai acreditar em mim, ela vai me dar ideias para fazer, às vezes, então, eu acho que você tem que fazer isso aqui para você conseguir. Então, tem essa troca. Se eu chegar, às vezes, numa pessoa que, às vezes não, se eu chegar uma pessoa, se eu chegar numa pessoa que não tem esse acesso, não tem esse conhecimento, que não acredita nem nela, no potencial dela, você acha que ela vai acreditar em mim? Se eu falar uma coisa, ela vai achar que é uma loucura. Exatamente. Nós recebemos um neurocientista aqui, deve ter alguns episódios atrás, e ele falou exatamente esse contexto de estímulo que nós recebemos. Porque, por vezes, a gente não tem consciência dos estímulos nos quais nós estamos expostos. Estímulos de pessoas, estímulos de pensamentos, estímulos de ambientes, estímulos de assunto que se fala numa mesa. E o exemplo que você deu é categórico em relação a esse tipo de estímulo. Se eu compartilho uma situação, um sonho com a pessoa, e ela me inibe, ela pode estar sepultando o meu projeto ali naquele momento. Já outras, se ela me estimula, se ela quer tratar a respeito, primeiro passo, ela me põe para pensar sobre aquilo. Quando eu começo a pensar sobre aquilo, eu consigo sentir a sensação de experimentar aquilo. Se eu sou capaz de ter a visão, se eu sou capaz de experimentar a sensação de ter, cara, vai bater na minha porta. E aí, vai bater na minha porta. Tem um pensamento, tem uma frase, né? Pensamento, não, tem uma frase que eu confesso que a primeira vez que eu escutei ela, eu achei ela tão grosseira, fiquei tão impactada, falei assim, nossa, não tinha como ser uma frase mais gentil um pouco, né?
Se você está sentado com 5 tolos na mesa, você é o sexto. E é literalmente isso. Ai, que arrogante. Não, gente, é a verdade. Lógico que a gente precisa ter a maturidade, porque tem lugares que a gente vai precisar frequentar, mas ter o discernimento de não deixar aquela energia, aquela palavra me contaminar, né? E também de, quando possível, adorei quando é possível se retirar desse lugar, que você se retire. Com amor, com compreensão. Sim, com respeito. Com certeza. Respeitar todo mundo, nós temos que respeitar o outro, exatamente. Mas não precisamos conviver. Exatamente. E entender o momento que o outro está, né, de mentalidade, entender que ele tá, a limitação de visão que ele tem. Eu queria te corrigir aqui, corrigir a mim, né, na questão que você trouxe a frase do japonês, chinês. Isso. No final ele fala aí, vai se tornar o seu destino. Realmente vai se tornar o seu destino. Para não confundir as pessoas aqui, né? A frase está totalmente correta. Ele fazendo todo esse processo de mudança, aí sim vai se tornar o destino dele, mas o destino que ele escolheu foi ver. Exatamente. Não o destino que foi determinado para mim, porque Deus é abundância, Deus é infinito, Deus não é limitador. Doutora, eu quero que você me ajude a esclarecer uma questão. A nossa mente sempre vai buscar o conforto. Isso aí eu posso buscar o desconforto todos os dias. Depois do próximo minuto ela vai experimentar uma situação desconfortável e ela vai optar pelo conforto. Eu não ir pra academia todo dia. Sabe o que eu tô fazendo para vencer a minha mente? Eu tô optando por banhar só em água fria. E eu já vi várias críticas a respeito disso na internet, falando que é uma receita milagrosa, um engano bobo. Se você souber a sensação que eu tenho todo dia na hora de entrar no chuveiro, ela me ensina, ela me educa. Você sabe por quê? Eu tô rompendo. E é o seguinte, se eu rodar para a esquerda, a água é quente. Se eu rodar para a direita, a água é fria. Eu não preciso banhar na água fria, mas eu decidi banhar na água fria. A ser subjugada. E ela me demonstra uma outra situação, que toda hora ela vai lutar contra mim. Você sabe por quê? Isso já tem 2 anos. Quando o tempo tá frio, eu ainda me pego olhando para a manivela, não querendo água quente, que isso aí já está totalmente descartado. Eu não tenho essa possibilidade mental, mas postergando a entrada na água fria. E o segundo recado que ela me ensina é o mais precioso. Sabe qual que é, Glau? É mais difícil a dificuldade de entrar do que entrar propriamente dito. Essa semana, do dia 18, eu estava em São Paulo, estava 2 graus, e eram as 11 horas da noite, eu lá com água fria no hotelzinho. E eu olhei aqui e falei... Eu venci. Eu não pensei em água quente, mas eu olhei aquilo e sabe quando você fica ali 1 minuto e meio esperando? Você sofreu 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Cara, mas ele me deu uma ira comigo mesmo. Falei assim, desconfia, cara. Todo dia. Não pode fazer um ventinho que você faz esse drama pra entrar nessa água. Aí eu entrei, mas aí eu faço uma ciência. Primeiro eu entro sua cabeça, depois eu entro os braços. Não, assim é mais confortável e é muito bom. Mas o recado é o mesmo. Quando eu preciso fazer alguma coisa desconfortável, quando eu preciso ser mais incisivo, quando eu preciso assim levar à altura um trabalho jurídico, assim, que gera um desgaste pessoal, é natural. Energia, né? Mas esse enfrentamento, ele vem. Mostra que você é capaz, que você supera. É a mesma coisa. O meu cérebro, ele não entende a diferença entre fazer uma sustentação oral no STJ ou de entrar no chuveiro de água fria. O desconforto que ele tem que vencer é o mesmo. É o mesmo. A negação que ele vai querer me impor à primeira vista é exatamente a mesma. Se você me fala, você tem que ser audacioso. A audácia é um banho de água fria. Porque o senso de conservação, de existência, de minimização de gasto de energia, ele vai te levar para o lado natural de sobrevivência, que é fugir do embate. Só que de fuga, meu irmão, é só fracasso. Você só vai receber esse resultado se você fugir a vida toda. Então, assim, como eu entrei nesse assunto do banho d'água fria, mas para a gente entender a lei do banho d'água fria, vocês veem alguma outra estratégia para a gente vencer essas limitações? E lembrando que ela é de todos nós e é todo o tempo. Isso é um recado poderoso. Não é algo que assim, eu venci ontem e hoje eu estou ileso, não. Eu tenho que vencer todo dia. É uma escada que eu tenho que subir degrau a degrau. Todo dia, toda hora, igual ir pra academia, que hoje eu já tenho prazer.
Mas para musculação eu não dou conta. Eu gosto do CrossFit. Ah, eu As também mãozinhas machucadas. eu adorava o O que CrossFit. importa é fazer uma atividade Fazer física. atividade- Mas e dá qual é a prazer, estratégia para a gente vencer esse desconforto e encarar, assumir, ser protagonista da nossa vida? Não tem estratégia específica, tem a sua decisão de querer fazer, né? E entender. Aí o que acontece? A gente vai fazer elevar a consciência da pessoa, e isso demanda tempo, porque é um processo de que ela precisa escolher romper. Depois que ela rompe, e tem um período de adaptação, tem um período que a gente fala que é 21 dias, né, para você virar a chave de um novo hábito. Então, ela entendendo que aquilo é um período, assim como a Ana entendeu que era só 10 dias para ela chegar no lugar que ela queria, né, que ela determinou ali, e que ela foi vencendo dia após dia. Quando você entende que um grande resultado é o empilhamento de pequenos resultados dia após dia, você olha para o dia a dia, você não fica... Se você vê que aquela coisa grandiosa, nossa, eu tenho que tomar banho gelado no frio de 2 graus, você não toma. Você está olhando para os resultados que você vê, que você tomou aqui e foi tomando dia após dia. Então, aquilo ali, ele vai ficando pequeno, aquela situação. Então, a compreensão de que existe um processo de gestação, né, que você precisa ter constância, assim como a academia, não tem como você mudar seu corpo do dia para a noite. Não tem como você mudar seu corpo só indo na nutricionista e não fazendo o protocolo de alimentação dia após dia. É o resultado do esforço ali, da alimentação, da atividade física, que vai gerar um resultado grandioso ali no final de 1, 2, 3 meses. E aquelas pessoas que vão colocando fotos de evolução e a gente fica, nossa, né? Então, tem pessoas que estão obesas, bem acima do peso, elas conseguem chegar no corpo ideal, porque elas decidiram, eu vou chegar no meu corpo, custe o que custar. Então, elas não estavam olhando para o espelho todos os dias, que não estava dando certo, elas estavam olhando para o ponto final. Tem uma frase que fala, quem não vê a obra pronta não suporta a construção, né? Porque demanda tempo, demanda energia, quem construiu sabe, tanto que é cansativo. Então, a gente tem que sempre olhar para o resultado final. A chegada. Se alimentar daquela Se alimentar, energia, né? Como a senhora falou para a Anne, lembra do que te trouxe até aqui, lembra o que te fez estar aqui, lembra o que te fez chegar lá. Então, a gente tem que sempre olhar para o resultado final, porque se eu ficar olhando todos os dias, porque eu preciso passar, e eu ficar olhando, nossa, isso, amanhã eu vou passar por isso, depois eu vou passar por isso, depois eu vou passar por isso, você tem muito mais chance de desistir. Então, você tem que olhar, o que eu posso fazer hoje? O que eu tenho para fazer hoje? Qual que é a minha atividade hoje? E fazer. Porque não tem nada mais gostoso que a sensação no final do dia do dever cumprido. Principalmente quando você faz uma coisa muito difícil. Quando você toma um banho gelado, ou quando você, como eu, acorda 4h30 da manhã nesse tempo frio para ir para academia e o despertador toca e às vezes você foi dormir muito tarde aquele dia e aí o corpo pede cama, mas você fala, não, eu preciso ensinar para minha mente quem que manda aqui, que eu vou vencer. Porque ali a dificuldade é só de levantar da cama. E eu falo, eu vou levantar. Eu vou levantar e eu tomo um banho, aí depois desse banho eu tomo um café e eu tô zero. Aí nunca vi ninguém arrepender de ter feito. Depois que você toma o banho gelado, né, a sensação. Perfeito. A gente arrepende de não fazer, principalmente quando a gente tem um alvo. E essa semana chegou um mentorado para mim e falou que estava uma sensação. E essa sensação é porque você tem muita coisa para fazer, você determinou fazer certas coisas para essa mudança, porque já dizia Albert Einstein, é insanidade mental, querer resultados diferentes fazendo sempre igual. Então, você está tendo os mesmos resultados, você sabe o que você precisa fazer e você não está fazendo. Aí vem a culpa, Ela falou uma coisa interessante e talvez responda um pouquinho da sua pergunta. Teve um dia, esse dia eu lembro como se fosse hoje, é muito forte para mim esse dia. Eu imagino que uns 8 meses que assim, eu tava passando um momento muito difícil. Tava muito difícil, muito complicado. Eu não aguentava mais viver aquela escassez, sabe? Ver minhas filhas passar dificuldade de um lanche, de uma coisa ali, de coisas... Se eu orar de manhã, falar assim, Deus, que entra assim,
R$6 para comprar o lanche para minha filha levar na escola. E assim, só que parece que eu ficava só me lamentando e parece que eu ficava só olhando pro buraco que eu tava. Eu não conseguia enxergar a solução daquilo. E eu estava bem firme na igreja, eu lembro assim, me apeguei muito à questão da fé e eu ia na igreja, mas eu ficava aquilo e eu ficava naquele sofrimento, naquela dor. Parece que depois eu olho para trás e gente, sabe que parece que eu tava gostando de ficar naquela situação. Porque era familiar para você. E eu fiquei naquela, e teve um dia, literalmente, mas foi assim, teve um dia, uns 8 meses, da fase mais difícil da minha vida. Financeira, profissional, fase mais difícil. Eu lembro desse dia como se fosse hoje, eu tava com um vestido azul com lista branca. Eu tava de meia, que eu tinha operado eu tinha feito uma cirurgia nas pernas, e eu tava dentro da igreja. Eu falei assim, a partir de hoje, eu não vou viver essa vida mais. Eu não vou sofrer desse jeito mais. Decidiu fazer diferente, né? Mudar, no outro dia, eu não tava com a comida que eu queria em cima da mesa, eu não tava com o dinheiro que eu queria na conta, eu não tinha a vida confortável que eu queria ainda. Mas no outro dia, já não sentia aquela peso e aquela dor. E aquilo fez com que eu focasse mais no escritório. Eu era funcionária, ainda focasse mais no escritório e começasse a ver minha capacidade de captação, minha capacidade de fazer meu nome, de parar de enxergar que tem não sei quantos advogados, que advogado não ganha dinheiro, que fulano não ganha dinheiro. Nossa, parei de ouvir. Eu fiz o que eu queria fazer, que era ser advogada, né? Naquele momento, advogada que ia dar certo e que não tinha opção que ia dar certo. Sabe, aí veio as outras viradas de chave, que aí foi os acessos aos cursos, a questão da mentalidade. Mas tá vendo que inconscientemente, quando eu falei, sem ter esse acesso ao estudo da mentalidade, sem ter esse acesso a esses eventos que eu já tinha condição de ir, eu falei para mim, dentro da igreja, eu lembro da minha roupa, eu lembro do jeito que eu tava, eu lembro do local que eu estava dentro da igreja. Eu falei, a partir de hoje eu não vou viver essa vida mais. Eu tomei uma decisão. O primeiro passo é a decisão. E essa história sua, ela narra um processo que eu acho que todo mundo que necessita fazer uma transformação vai enfrentar ela. Que é o seguinte, você está numa realidade e um abismo chama outro. Como está lá no manual da vida. E você fica mergulhado naquela mesma situação o tempo todo. É pedir mais do mesmo, né? A sua atenção está no problema e o problema cresce porque você está dando atenção para ele. A atenção não importa se é desejado ou indesejado. Vai crescer aquilo que você der atenção. Se uma pessoa cuida de uma lavoura, a lavoura cresce. Se ele não olha para a semente que planta, ela não vive. Os nossos olhos, onde eles estiverem, vai crescer. Seja positivo ou seja negativo. Mas aí entra outra coisa, que assim, eu sou só um curioso, vocês são uma psicóloga, eu estou na frente de profissionais da área do comportamento pessoal. E o que acontece? Uma pessoa, para fazer essa transição, ela vai viver duas realidades. Primeiro, a realidade material dela. No seu exemplo, você está vivendo a escassez, você continua com o problema com o lanche do seu filho, com o problema da chuva da goteira, você continua na mesma situação. Mas aquela coisa. A sua mente estava em outro patamar. Por quê? Você recebia aqueles estímulos, mas não deixava eles se estimular a mergulhar neles. Você teve que separar os estímulos da vida real e municiar o seu corpo de estímulos da vida visionária, daquilo que você almejava. E você teve que bloquear tudo que era diferente disso. Agora, viver esse processo. Aí ela entrou naquela passagem bíblica que eu acho que é a mais poderosa que tem, que é a fé. Lá em Hebreus 1:11. Fé. O que é fé? A certeza das coisas que se espera e a convicção das que não se vê. O que ela estava vendo ali era algo totalmente diferente daquilo que ela queria. Mas ela exerceu a fé na prática. O que é exercer na fé na prática? É acreditar. Não quero sem olhar para aquela situação. Saber que existe um processo de gestação e para esse processo de gestação entre o ponto do momento dela e o ponto que é o cenário de vida que ela deseja, ela precisava produzir as causas certas para alcançar pelo tempo necessário, né? O acesso à manifestação do nosso sonho, como a Anne comprou o carro, como o escritório, né? Minha casa que era o sonho, a casa que agora pode chover, mas eu lembro de quem sofre como eu sofri, sabe? Mas a casa que pode chover hoje, eu posso dormir em paz e minhas filhas lá. É bom demais. Entre a minha casinha de chão batido, eu lembro que eu falava pra minha mãe, ai mãe, meu sonho é ter uma casa de vermelhão, né?
E lembro quando eu estava comprando a casa que a gente mora hoje, a minha avó falou assim, nossa, mas morava em casa de chão batido e quer escolher o piso? Eu falei, justamente por isso, vó. Justamente por isso que eu quero escolher o piso, que é muito emblemático para mim. Então, como a casa é emblemática para mim. A casa é uma coisa muito emblemática. Meu marido fala assim, gente, para quem investir tanto dinheiro na casa, você pode trabalhar com o dinheiro. Assim, a casa. E banheiro. Banheiro para mim, o banheiro tem que ser o primeiro. Falar assim, eu tô doente, precisar da pessoa falar assim, eu só posso limpar um cômodo, o banheiro. O banheiro para mim tem que estar impecável, porque o meu banheiro era aquele assim, aquele que a gente fura um buraco lá no fundo, né? E de tomar banho assim, então assim é muito emblemático. Então isso é uma conquista gigante para mim, e sair de onde eu saí e onde eu tô hoje, com todos os recursos que eu posso oferecer para os meus filhos, para minha família, tanto de conhecimento e de inspiração, eu sei que eu posso chegar onde eu quero, porque eu não cheguei ainda onde eu quero. Mas eu tenho certeza que eu vou chegar, porque de onde eu saí. E você sabe o que é uma coisa que é bem bacana, que eu falo assim, a gente também tem que aprender a exercer gratidão, né? Sempre. Eu falo que, quantas vezes, assim, eu já mudei pra minha casa, já tem um tempinho. Quantas vezes, às vezes, a casa tá silenciosa e eu entro, eu olho pro teto. Talvez por isso, eu não sabia, eu não entendi até agora. Você falando do banheiro, eu imagino que seja isso. Eu sempre olho pro teto. Então, para mim, é uma forma de agradecer quando eu entro na minha casa, que tá aquele silêncio, eu não quero. E eu sempre busco não perder a percepção da valiosidade das coisas que eu conquistei. Amanhã, essa casa pode ser simples perto do que eu vou ainda conquistar. Quando eu comprei, nossa, a casa, hoje eu olho e falo, já dá para fazer tá isso. muito longe, daqui eu quero, daqui eu me vejo, daqui eu cocrio, daqui eu, o choque de abundância que eu faço na casa que eu quero morar, no lugar que eu quero morar. Então hoje ela é uma casa muito simples. Mas por quê? Porque quando a gente rompe, né, quando a gente toma a decisão e rompe, a gente sabe, quando a gente alcança a primeira montanha, a gente sabe que é facilmente possível alcançar a outra. Porque aí você chega naquela montanha achando que ela é o pico, mas quando você chega lá no pico, você vê a outra que tem outras maiores. Você estava o máximo ganhando fazer um contrato de 400 mil e hoje você faz de milhão. Bem mais. A gente senta com pessoas que conversam de milhão. Faz 1 milhão em um dia, 2 milhões em um dia. Nossa, eu tô na mesa certa. Porque a pessoa nossa, eu tô ganhando 1 milhão no mês. Exatamente. E aí a gente entra na questão da inveja. Quando alguém conta pra você, eu quero 1 milhão, e aí você, nossa, que pessoa exibida, que fala de milhão e isso, e só fala do que ela conquistou, do que ela tem, você tá cometendo um grande erro. Às vezes nem é inveja, porque tem pessoa que fala, nossa, podia bater esse carro. Aqui, ó, tão fútil também. Podia bater esse carro, porque a inveja é quando você não quer que o outro tenha, ou quando você fica triste quando o outro conquista e mais feliz com alguma coisa de ruim que acontece com o outro do que a conquista que possa acontecer. Você não preocupa consigo, você preocupa em só com o outro, derrubar o outro. Agora, aí existe a inspiração de você olhar para a vida de uma pessoa e falar assim, eu quero viver essa vida. E eu sempre olhei para a vida das pessoas, igual eu tenho amigos milionários, e eles me convidam para ir na casa deles, e aí serve aquela mesa enorme, tudo do bom e do melhor, tudo do bom e melhor. O melhor que tem no supermercado, é um empório, aqui é o empório, não é? Vai lá e compra o melhor daquele lugar e te oferece aquela abundância. Eu falo, eu quero servir isso para os meus amigos, eu quero ter uma mesa. Quando você vive, quando o que você quer, a vida te apresenta, e se você falar... como se você não quisesse. Você tá falando não para aquilo. Exatamente. A vida é um menu de restaurante que você escolhe o que você quer. Então, a gente tem que... Você vê um carro que você quer muito, ele passou na sua frente, meu carro, tal. Olha, eu saí com um carro e já visualizei o outro. Você entra e faz choque de abundância e vai na concessionária, entra no carro que você quer, você não tem R$1, entra como se você tivesse para comprar 10. E a pessoa pergunta, como você quer? À vista ou financiado? Você fala à vista. A pessoa vai te tratar de outra forma e vai falar assim, quer fazer um test drive? Faz test drive, sente aquela sensação de como que é. Aí entra no seu carrinho simples e finge que é aquele carrão. Olha pra garagem. Quantas vezes eu olhava pra garagem e falava assim, quando eu ia trocar de carro, eu olhava e já vi o outro carro, né? E aí eu tenho vários sinais que eu poderia ficar aqui horas contando de milagres. Uma vez eu fui comprar um carro e eu determinei que eu ia me dar de presente de aniversário.
Quantos reais eu tinha para comprar aquele carro? Nenhum. Mas eu comecei a fazer choque de abundância, eu olhava nas concessionárias, e aí aconteceu de uma pessoa que tinha falado, a pessoa olhou para mim e falou assim, olha ela querendo trocar de carro em plena crise de 2015, que estava uma crise mundial. Eu falei assim, eu quero não, eu vou. Essa mesma pessoa, um mês depois, me mandou um print de um lugar que tinha um carro que eu queria, a mesma pessoa. E eu já entrei em contato na hora, não fiquei, eu não vou ligar não, porque entrei em contato, e eu lembro que era aqui na Belcar. E antes, meu filho falava assim, mamãe, onde você quer seu aniversário? Lá no Portal dos Sonhos, porque ele tinha uma festa, que é um lugar de festa lá em Jataí, e tava muito linda a decoração, um monte de brinquedo, a gente tinha acabado de chegar do Mato Grosso, ele tava com 4 aninhos, então assim, pra ele aquilo era um sonho. Eu falava, não, eu quero no Portal da Pinalto, da Paeta, da Regivel, porque eu determinei que eu ia trocar de carro, não tinha R$1. E aí, eu vim para Goiânia para conseguir o carro, entendi qual era a dinâmica de comprar aquele carro, e você dava metade e pagava metade sem juros. Eu não queria comprar carro com juros, não. Eu olhava e falava, mas como que eu vou pagar 30 mil num carro, aí ele vou pagar 45, quando eu vender vai valer 20. Não quero. E essa pessoa nem sabia desse pensamento meu, me mandou. Aí a Belcar tem um programa aqui, nós fazendo propaganda pra Belcar, pode? Belcar, ó. Me patrocina. E aí eu fui. E aí, eu cheguei aqui em Goiânia, fui primeiro na Belcar, ali perto do Flamboyant, depois eu fui no Detran e fui, porque eu sou dessas, capricorniana, né? Eu gosto de olhar tudo para depois comprar. Onde estava o carro que eu queria? Na Belcar Portal. Na hora eu remeti ao Portal dos Sonhos. Nossa. Não, isso é o de menos. Meu aniversário é 10 de janeiro. Isso aí já era mais ou menos dia 16. Eu já estava feliz, porque estava tudo dando certo. Eu já tinha manifestado o dinheiro que eu precisava, de forma, trabalhando, apareceu a oportunidade de eu desenvolver um trabalho numa empresa, eu fiz o valor que eu pedi, amém, eu tive, né, eu não falei assim, eu pedi o valor que era justo, e era um valor alto, eu tive, então eu já manifestei a entrada desse carro, já tinha ficado muito feliz. E aí, quando eu cheguei aqui, aí você pagava metade sem juros, lá nesse plano. Aí o carro tinha 1 ano de uso, era um Gol, 4 portas, vidro elétrico, ar-condicionado, enfim, era uma Land Rover para mim naquele momento, naquela situação que eu estava vivendo naquele momento. E aí, eu tive que voltar 1 semana depois, que eu estava pro Detran, Guaribá e tal, e aí eu voltei. Quando eu fui pegar o carro, era um sábado, 31 de janeiro, eu já estava muito feliz, porque era o mesmo aniversário, eu já sentia que era presente no meu aniversário. Quando eu voltei, fui pegar o carro para ir embora, o Bruno falou assim, que era o vendedor, nossa, a pólice do seu seguro. Entra no carro, vai sentindo, vai namorando ele que eu vou lá buscar. E eu liguei o carro, era 1h30 da tarde, já estava fechando a concessionária. Eu tô namorando aquele carro, parecia que eu tava na Land Rover, assim, ó. E aquele ar entrando, assim, em mim, aí eu olhei assim, aquele selinho de troca de óleo. Que data que tava lá? Data de 10/1 de 2016. Eu chorei de... Era Deus falando pra mim assim, ó. É o seu presente de aniversário. Mas eu chorei de alegria, de felicidade. E eu nunca deixei ninguém tirar E detalhe, aquele 10 de janeiro tinha dado no domingo. Olha o movimento. É quando eu falo que tudo fora colabora com dentro. De óleo, né? No domingo? Tudo fora colabora com aqui dentro. Tem uma passagem bíblica que fala que a cidade, a vida de uma pessoa é reflexo, lá em Neemias, eu não lembro mais ou menos o versículo. A cidade e a vida da pessoa é um reflexo do interior dela. Se a vida dela está destruída, o interior dela está destruído. Então, tudo fora colaborou para que eu achasse o carro lá na Belcar Portal, próximo ali o Padre Pelágio, e para que o moço que vendeu o carro fosse num domingo trocar o óleo, porque acho que segunda-feira ele ia vir aqui para fazer a troca dele, que ele troca todo ano por um novo, e estivesse lá a data do meu aniversário. É o recado. Para quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir. Gente, são detalhes. São detalhes. É em tudo na nossa vida. E quanto mais a gente briga, entra eu lembro. Você sabe o que eu lembrei você falando assim? É tantas coisas, porque é profetizar mesmo. Profetizar. Eu lembro que quando eu divorciei, eu falei assim, olha, Deus, tive um papo com Deus. Eu falei assim, olha, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe o que eu mereço e o que eu não mereço. E o Senhor sabe que eu não mereço isso. Eu não mereço.
o senhor tem o melhor para mim. Eu quero te pedir uma coisa, eu sei que eu tenho um entendimento que essa experiência que eu tive, eu precisava viver, embora eu não compreenda ainda. Mas eu quero te pedir uma coisa. A próxima pessoa que o senhor vai colocar na minha vida, o senhor não vai colocar aventura, o senhor não vai colocar nada. Ainda que eu tenha que passar dificuldades com essa pessoa se não for o momento certo. Mas a pessoa que o senhor vai colocar na minha vida vai ser o meu marido. Passei dificuldades? Passei. Talvez ele veio mais rápido que precisava. Mas veio o meu marido. E eu casei 2 vezes com ele. Mas entrega, é tudo a nossa mentalidade, o que a gente acredita, o que a gente quer. E aí, você perguntando como, eu acho que a gente está até ensinando, né? Eu gostaria de deixar aqui a forma como eu trabalho para as pessoas entenderem, né? Se não ficar muito subjetivo como, eu não gosto de deixar subjetivo, objetivo. Eu faço um diagnóstico da pessoa, da vida dela, eu entendo por que ela está naquela situação e ajudo ela a enxergar. Primeiro, eu devolvo as rédeas da vida dela para ela. Olha, isso aconteceu na sua vida, você entende que foi por essa atitude, por esse pensamento, por essa forma que você enxerga seus pais. Você tem que separar o pai e a mãe que você tem do pai e a mãe que você gostaria de ter tido. Eles foram pais providenciais para você ser quem você é hoje, para você aprender o que você precisa aprender, né? Então agora você é um adulto e você é responsável pela sua vida. E aí, a gente trabalha com um estímulo de desafios, né, de mentalização, de mudança de crenças, de pensamento. Eu entrego para ela um áudio pela manhã que ela precisa ouvir nos 10 primeiros minutos, assim que ela acorda. Porque os 10 primeiros minutos, aquilo que a gente alimenta a nossa mente, determina todo o nosso dia. E à noite também ela dorme ouvindo o áudio de mudança, de reprogramação neurolinguística. E durante o dia, ela precisa se policiar, né, a cada palavra que ela diz, cada pensamento que ela tem, e isso ela já entende o que ela precisa mudar, porque eu já passei para ela o tipo de comportamento, o tipo de pensamento, o tipo de sentimento, e aí a gente vai num processo lapidando. Aí ela volta, a gente vê os resultados, eu sei se ela fez ou não, pelo que ela me traz no próximo momento, e a gente vai fazendo esse processo, não passa, olha, você precisa corrigir isso, isso e isso. Então, a pessoa que entende, que tem humildade do que ela precisa corrigir, ela entende que aquele lugar, se ela não avançar, se ela não fizer, não precisa ser feito, querendo ou não, porque disciplina é você fazer, não precisa ser feito, você querendo ou não, né? E muitas vezes a gente entra no ciclo onde a gente dedica a vida, a gente faz o que precisa ser feito para o outro, mas não faz pra gente. Aí a gente entra na incoerência, né? A gente não se coloca em primeiro lugar, tá sempre colocando o outro. Entendi. Ah, eu não tenho disposição para acordar às 4h30 da manhã para treinar. Ah, mas e se seu patrão ligar para você 4h30 da manhã falando que você precisa fazer uma viagem para ele? O que você faz? Eu vou. É verdade. Agradecer a vocês o espetáculo, o banquete de informações e o quanto isso faz diferença nas nossas vidas. E o nosso anseio é que cada vez mais um número maior de pessoas tomem consciência dessa necessidade de mudar a compreensão, mudar a forma de enxergar a vida, cair as escamas dos olhos, né, doutora? O que eu queria que vocês fizessem, desse o Instagram de vocês, para às vezes que eles quiser entrar em contato, seguir vocês, ter vocês como mentoras, né? E vocês colocassem o Instagram para o pessoal procurar vocês. O meu é @Geisiane P. Costa, psicóloga, mentora, protagonista, um dos dois vai achar. E é isso, Sônia, aproveito para falar que você vai estar aqui essa semana. Por né? favor, As dia pessoas não 20, podem perder. não pode perder essa oportunidade. Dia 24, vou fazer um jantar de negócios aqui no Coco Bambu. Então, vou divulgar lá no meu Instagram. São 2, na verdade, mas achando um vai achar o outro, porque a gente tem lá na bio. Então, o meu é @Advogane. Então, ADV de advogada, Advogane, ANNY. E pode também encontrar lá no nosso Instagram novo, do Movimento Advogadas e Empresárias. É só colocar @Mai, de mãe, Movimento,
que aí você vai ver lá os ingressos, a questão do movimento, o que a gente faz e a transformação que a gente traz na vida de cada mulher empreendedora, né? Fazendo com que elas tenham uma visão visionária mesmo, se tornem grandes empresárias. Maravilha. Nossos agradecimentos, né, Glória? Agradeço imensamente a oportunidade de agradecer a Geise, que lembrou de mim. Fez essa ponte. Fez Não, mas essa não tem outra ponte. pessoa pra lembrar. Ai, que bom. Que bom. Fique com Deus. Deus abençoe o trabalho de Amém, vocês. amém. Que vocês consigam levar isso para o maior número de gente. Amém. Amém. Obrigado. Muito Obrigado. obrigada. Obrigado.